há uma preocupação, né, em relação, então, à utilização da inteligência artificial. Há uma preocupação das autoridades brasileiras, pessoal aí ligado na área em geral, mas ligado na área do Justiça Eleitoral. Nós vamos ter agora a eleição para prefeito, vamos escolher também o vereador. E se discute se há ou não uma legislação específica, qual é o cuidado que tem que se tomar a respeito disso. A informação que nós temos aqui é que a União Europeia aprovou já uma lei sobre inteligência artificial. Salvo engano, é uma legislação inédita. O doutor Guilherme Guidi, que é advogado especialista em direito digital, está aqui conosco. Doutor Guilherme, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Heródoto, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com todos e bom dia a vocês e aos nossos ouvintes. Doutor Guilherme, essa legislação da União Europeia é realmente pioneira ou não? De fato, é. O mundo inteiro, já há alguns anos, vem se esforçando para entender quais são as regras que precisam ser estabelecidas para regrar tanto o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, mas também o uso dela. Mas essa lei que foi aprovada ontem no Parlamento Europeu, ela ainda precisa passar por uma aprovação do Conselho da União Europeia e depois ser publicada para, de fato, entrar em vigor. Mas ela é a primeira lei que estabelece critérios de governança, obrigações gerais de accountability, né, de prestação de contas, para que as empresas que desenvolvem e implementam esse tipo de ferramenta possam controlar e gerir os riscos relacionados a elas. Da inteligência artificial, tem também essa chamada generativa, capaz de criar conteúdo em texto, imagem, vídeo, pessoas falando do que não disseram por aí afora? Com certeza. Nos últimos 2 a 3 anos, nós tivemos uma popularização muito grande de ferramentas de IA generativa, principalmente começando com texto, né? Aquela ferramenta, como a gente já conhece, o ChatGPT, o Gemini do Google, o Copilot da Microsoft, que permite que você faça uma pergunta ou faça uma solicitação e ele gera um texto. E, naturalmente, essa tecnologia ela continuou avançando e hoje a gente já tem ferramentas que permitem a criação não só de texto, mas também de imagem, de vídeo, de áudio e, por melhor que seja isso no nosso desenvolvimento tecnológico, infelizmente a gente acaba tendo também alguns usos mal intencionados da tecnologia e por isso o inteiro e o Brasil incluído, né, agora com alguns projetos de lei, especialmente o 2338, está tentando desenhar a linha, até onde nós vamos, até onde se permite e o que precisa ser, de fato, supervisionado, o que precisa ser controlado no uso e no desenvolvimento dessas tecnologias. Guilherme, a gente tem uma notícia aqui dizendo também que a Justiça Eleitoral aqui, que alguns desses recursos podem ser utilizados desde que seja identificado que é uma montagem, ou que é um desenho, ou que é alguma coisa, vamos dizer assim, com uso da inteligência artificial. Será que isso é suficiente para não confundir, para não passar uma barreira, e vamos dizer assim, já estabelecida pela lei ou pelo projeto? De fato, essa resolução do TSE, ela trouxe alguma preocupação. Obviamente, ela tem objetivos nobres e, naturalmente, como a gente já viu em eleições passadas, nessa época é muito comum que comecem a surgir o que se convencionou chamar de fake news, né? Fatos falsos, notícias falsas, imagens, textos que buscam influenciar o eleitorado. O esforço do TSE agora é mais uma investida agora para deixar claro que as regras que já existem sobre propaganda eleitoral também se aplicam a conteúdo produzido por inteligência artificial, mas naturalmente há uma preocupação, principalmente quando a gente está falando de domínios tão diferentes, a lei eleitoral e pensar o uso mais amplo da inteligência artificial, há preocupações sobre a compatibilidade disso no futuro.
Mas a grande preocupação aqui é o TSE ele escolheu um caminho que é o político, o candidato, ele pode utilizar para fins lícitos, ele não pode utilizar, por exemplo, para criar uma montagem de um adversário fazendo alguma coisa, mesmo que ele coloque ali no fundo da imagem um aviso dizendo que aquilo foi gerado por inteligência artificial. Então, o uso com a finalidade de desqualificar outros candidatos ou atribuir atos falsos ou falas incorretas, ele continua proibido. O que se permite é que o candidato, durante a sua campanha, possa gerar conteúdos, vamos dizer, positivos, um discurso, uma peça publicitária que seja positiva, utilizando a inteligência artificial, mas sempre deixando muito claro para o eleitor que aquela peça utilizou essa tecnologia. Né? E uma segunda preocupação... Você falou em peça publicitária, me lembrei daquela peça publicitária feita pela Volkswagen, com a Elis Regina e a Maria Rita. Na minha opinião, ficou uma coisa maravilhosa, espetacular. E, logicamente, aquilo tudo foi utilizado pela inteligência artificial, salvo engano, é isso? Isso. A gente tem essa possibilidade de recriar certas imagens, né, às vezes até com pessoas que não estão mais conosco. Diversas empresas investem, por exemplo, em criar uma forma de você falar com os seus pessoas queridas que faleceram, né, então você poder conversar de novo com seu pai, com sua mãe que faleceu, por exemplo. E isso é ótimo para quem está usando isso de uma forma legítima. O que tem que haver um cuidado é, de fato, lembrar que quando se está gerando a imagem de outra pessoa, a gente está falando também tem o direito de imagem dessa pessoa. Ela precisa autorizar aquele uso. E isso vai ser aplicado, naturalmente, também no âmbito eleitoral. Perfeitamente. Doutor Guilherme, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Foi um prazer, um bom dia a todos. Muito obrigado. Doutor Guilherme comentando conosco. Veja só, vou repetir, a União Europeia aprovou uma legislação pioneira sobre inteligência artificial.